A palestra de hoje é intitulada sobre as emoções e os sentimentos. A palestra foi dividida em duas partes. As emoções serão desenvolvidas por mim, os sentimentos pela Cláudia, embora tanto uma como a outra aborde de vez em quando um bocadinho do tema da outra, mas de um modo muito leve. Para estes sentimentos e as emoções, a nossa vida é feita de emoções, de sonhos, de lutas, de conquistas, de derrotas. Temos tantos sentimentos juntos dentro de nós que vivemos todo o tempo num mundo mágico do sentir. A nossa alma às vezes chora, ela grita, mas também sorri, também canta e também dança. A nossa alma é feita das emoções que processam os sentimentos, e esses sentimentos vão atuar nas nossas ações do dia a dia. Por vezes há uma desarmonia emocional, por qualquer coisa nós sentimos-nos desequilibrados, mas temos que ter cuidado, porque essas emoções desequilibradas podem nos levar à desarmonia do lar, à convivência do trabalho e ao relacionamento com o próximo. Ora, os sentimentos e emoções parecem estar estritamente ligados. Parece que é a mesma coisa. Sentimentos e emoções, para conseguirmos definir, parece que não conseguimos por vezes fazer essa diferença. Mas eles têm uma pequena diferença entre eles. É tão subtil e tão ténue, mas ela existe. Então vamos iniciar aqui este, né? À frente. Ora, eu fui ao dicionário para ver o que é emoção. E então o dicionário tem, desculpem, só quero afastar aqui. No dicionário diz-nos: a palavra emoção provém do verbo latino emovere, que significa mover ou movimentar. Portanto, é uma ação que tem que adquirir um movimento. Uma emoção é uma reação a um estímulo ambiental. Uma emoção cria um sentimento, que por sua vez pode criar novas emoções e outros sentimentos, gerando assim um ciclo psicológico. Ora, como eu disse, tanto emovere significa movimentar, cria uma ação. É este. Portanto, as emoções, e é aqui que nós vamos ver a tal diferença nas emoções e dos sentimentos. As emoções, o tal verbo emovere, que indica movimentar, indica movimento. Portanto, na emoção tem que haver um movimento físico, algo que as pessoas que estão no exterior observam. Portanto, as emoções são públicas, são observáveis pelos outros. E os sentimentos não, eles são privados, não são observáveis pelos outros. Ora, eu se tiver uma emoção de terror, eu fico a cara encrespada, portanto eu faço esse movimento facial. Se tiver nojo de alguma coisa, eu também faço um esgar. Se eu tiver ternura, se eu vir uma criança, vem-me aquela emoção de ternura, eu estendo a mão, faço-lhe uma festa, posso abraçá-la, posso lhe dar um beijo, por uma pessoa idosa ou outra pessoa qualquer. Portanto, estas emoções são vistas exteriormente. As pessoas podem observar essa nossa emoção e por esse esgar que fazemos, esse movimento físico, as pessoas conseguem adivinhar, ver qual é a emoção. Se estamos alegres, nós rimos, se estamos tristes, nós choramos. Portanto, é observável pelos outros. Os sentimentos não, esses são privados. Nós podemos pôr uma máscara e não transmitir o que está dentro de nós. Nós podemos estar a falar com alguém que odiamos, que não devemos fazer, não devemos odiar, mas se odiamos, eu posso pôr uma máscara falsa e ter um ar de que gosto muito da pessoa. Quem diz do ódio diz outro sentimento qualquer. Há sentimentos Portanto, os sentimentos eu posso os esconder.
Por exemplo, neste momento, eu estou com uma máscara. Eu parece que estou calma, mas cá por dentro, calma não está, não é muita. Portanto, é a tal máscara que nós colocamos para não mostrarmos aos outros o que sentimos. Agora vamos ver qual é então a natureza. Porquê que nós temos estas emoções? Qual é a natureza delas? Deus criou-nos com emoções. A emoção é inata no indivíduo. Inicialmente é orgânica, porque é a resposta a um estímulo. Tem origem nas experiências anteriores do ser, outras reencarnações, que se permitiu o estabelecimento de paisagens internas de harmonia ou de conflito gravadas no espírito. Então, Deus criou-nos com as emoções. Se Deus nos criou com as emoções, é porque elas são necessárias a nós, ao ser humano. Se a emoção, portanto, é inata, não podemos fugir dela, não podemos apagá-las, temos que existir com estas emoções. Inicialmente ela é orgânica, sentimos-la na carne, no corpo, porque ela é a resposta a um estímulo, os tais estímulos que nos levam a fazer expressões ou gestos que são reconhecíveis. Tem origem nas experiências anteriores do ser, outras reencarnações, de coisas que fizemos, que se permitiu o estabelecimento que está gravado no nosso espírito, que nós não temos essa consciência, mas ele está lá, e por isso muitas vezes temos estas reações ou de harmonia ou de conflito, que elas estão dentro de nós não as reconhecemos, mas elas estão lá, devido às tais reencarnações e que estão gravadas no nosso espírito. Ora, as emoções são básicas, há várias, há muitas emoções. Eu não quis estender mais porque elas são tantas que seria monótono estar aqui a falar de todas. Falar só de algumas. A da alegria, ansiedade, raiva, espanto, desânimo, ternura, nojo, medo e tristeza. Todos nós, de certo, já sentimos alguma vez na vida uma emoção destas. Existem emoções construtivas e destrutivas. Quando a emoção é construtiva, é direcionada ao bem e à evolução moral e espiritual. O pensamento torna-se edificante. Este pensamento que às vezes nos trai tanto e que nós deixamos que ele voe sem termos rédea nele e que devíamos treinar. A evolução, portanto, quando a emoção é construtiva, direcionada ao bem e à evolução moral e espiritual, o pensamento torna-se edificante e tudo então concorre para a ampliação do sentimento nobre e ajudam a melhorar qualquer situação. As emoções destrutivas já são obstáculos que tornam tudo pior. Precisamos superá-los para alcançar a felicidade. O importante é o esforço que deve ser feito a fim de que sejam transformadas as destrutivas em úteis. Então, todos nós sabemos que tudo que é construtivo tem que ter uma base do bem e é para o bem. E tudo que é destrutivo vai implicar com o mal do nosso organismo. Fazemos o mal a nós próprios. E o pior é que sabemos disso. Sabemos disso e continuamos a não fazer aquele esforço profundo para que nos emendemos. Ora, Kardec disse-nos: as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. As emoções construtivas só nos podem dar coisas boas. Dão-nos equilíbrio, dão-nos energia positiva, dão-nos saúde, felicidade, paz e evolução espiritual. Que leque tão grande de coisas boas! E como é que nós sabemos que está nas nossas mãos termos tudo isto que é bom e de vez em quando ainda escorregamos, porque não estamos atentos
A mim, muitas vezes, isso acontece. E quantas vezes nós fazemos alguma coisa e depois, passado um bocado, dizemos, parece que nem era eu. Mas porquê? Eu não devia ter dito aquilo. Mas porquê? Porque é que eu disse? Ficamos pasmados com essa nossa conduta. Mas lá está, no momento, nós esquecemos-nos do pensamento, esquecemos de pensar, de parar um bocado. As emoções destrutivas, essas o que é que vão originar? É claro que só poderá vir tudo de mal. Joana de Ângeles disse, mantenha o controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Então, as destrutivas, o que é que nos vão originar? A revolta, a angústia, a violência, as doenças, os infortúnios e a energia negativa. Ora, as doenças, acerca das emoções, ali a Cláudia vai desenvolver mais este tema das emoções nas doenças. Então, embora nós nem sempre seja fácil nós controlarmos as nossas emoções, nós devemos saber reconhecê-las. E devemos reconhecê-las para que assim possamos dar um caminho útil e construtivo. Por isso é que nós devemos parar um bocado e pensar, que é para podermos reconhecê-las e termos ali um momento de reflexão. Precisamos conhecer-nos. E enquanto nós não nos conhecermos, não conseguimos mudar a rota da nossa vida. Temos que deixar de ter medo, até vergonha, de nos analisarmos, saber quem somos, como é que eu sou. E nós muitas vezes não conseguimos, e às vezes achamos que somos uma maravilha, somos tudo que é de bom, mas os outros não nos veem assim, porque nós não somos sinceros connosco mesmo. Nós pensamos que somos tudo de bom. Ora, as emoções, nós não somos responsáveis pelas emoções, porque Deus fez-nos com elas. Elas estão intrínsecas ao nosso ser. Mas não temos responsabilidade das emoções, mas temos a responsabilidade de saber o que fazemos com elas, que é diferente. Nós temos que as ter, mas saber o que fazer com elas. Portanto, ora, temos aqui, Kardec disse-nos, aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade, já nesta vida. Kardec e os espíritos estão fartos de nos dizer que realmente temos que estar atentos, porque a nossa felicidade só depende de nós. Se fizermos, é difícil, porque nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Mas se não começarmos agora, se não começarmos já, depois é tarde. Nós temos que todos os dias, diariamente, fazer um esforço. Uma casa faz-se de tijolo a tijolo. E nós, uma escada, nós subimos-la de degrau a degrau. Portanto, esta nossa construção interior também tem que ser uma construção perseverante e não nos esquecermos diariamente, quando nos deitamos, quando nos levantamos, de fazer esta análise, de dizermos para nós próprios, hoje eu vou conseguir dominar este meu lado pior. E à noite vamos ver se conseguimos. Se não conseguirmos, não vamos desanimar. Amanhã será um dia melhor, temos tantas oportunidades para melhorar. E é isso que temos que fazer diariamente, de manhã, à noite, durante o dia, ter sempre, sempre presente na nossa cabeça estes guias para que, na verdade, não soframos todo o mal que fazemos a nós próprios, nós é que nos flagelamos. Ora, portanto, a nossa atitude terá que ser a renovação das atitudes. Então, para as renovarmos, nós temos de ter tolerância, aceitar os outros como são. E dentro dessa tolerância
mesmo que nós não estejamos de acordo com o que o outro fez, vamos tentar ajudar de um modo mais subtil, menos, não dê tanto nas vistas, mas tentar ajudar. Se a pessoa não aceitar, não faz mal, ela hoje não aceita, pode ser que no outro dia ela aceite, mas não vamos desistir, vamos continuar sempre nesta luta. Aceitação pelos outros, a paciência, que é tão necessária, o equilíbrio, a reflexão, a tal reflexão que temos que fazer diariamente, e buscar caminhos alternativos nos momentos maus. Quando alguém vem ter connosco e que nos trata mal, nós temos de ter caminhos alternativos para que realmente não seja aquela emoção que vamos fazer mal ao outro, fazemos mal ao outro e fazemos a nós. Temos de buscar esses caminhos alternativos. Naquele momento em que somos defrontados com uma situação má, vamos nos lembrar de uma música que gostamos. Vamos nos lembrar de uma bela paisagem que já vimos e que realmente a recordamos com prazer. Vamos nos lembrar de flores, vamos nos lembrar da natureza. Lembremos-nos de coisas que nos acalmem, para depois agirmos a tal emoção de uma forma útil e construtiva. Devemos orar, na oração está tudo. Racionalizar, pensar realmente se o que vamos dizer é certo ou errado. Disciplinar a nossa mente. Fazer uma limpeza diária à nossa mente. Pois se nós conseguimos fazer a nossa limpeza às nossas casas, fazemos a nossa higiene corporal, porque é que nos esquecemos que também temos que fazer uma higiene à nossa mente? Essa higiene tem que existir. Nós esquecemos-nos dela, lembramos-nos de todo o género de higiene, menos desta, que é muito importante. Analisar as consequências dos nossos comportamentos. Lá está, outra vez, pensar se o que eu vou fazer está bem, se está mal, se vai ser útil ou não a nossa reação. Depois disto tudo, vamos fazer então uma reflexão do que foi dito e do que teremos a fazer, que temos que registar na nossa cabeça. Conviver em sociedade exige gestão de emoção, e gestão da emoção exige arte e tolerância, e arte e tolerância exige abraçar mais e julgar menos. A mente humana flutua entre a razão e a emoção. Saber dosear essas energias é o que garante nosso bom convívio com o mundo. Não nos esqueçamos que decisões baseadas em emoções são instintos. E os instintos não nos deixam racionalizar. Não é como os animais têm instintos, mas como não pensam, não têm razão. Mas nós temos. Deus fez-nos com essa diferença. Portanto, temos que, na verdade, para convivermos em sociedade, fazer bem esta gestão da emoção, para que ela seja construtiva para nós e para o outro. E como flutuamos sempre entre a razão e a emoção, temos que saber dosear estas duas energias que estão dentro de nós. Temos aqui uma imagem de Mahatma Gandhi, deste grande homem que lutou pela paz, em que ele diz: não se deve matar o indivíduo hostil, mas matar a hostilidade neste indivíduo. Portanto, não devemos, se alguém é hostil, martirizá-lo. Nós temos com jeito, com paciência, com tolerância, tentar matar essa hostilidade no indivíduo. Joana de Ângeles disse: Jesus permanece como sendo o exemplo do controle das emoções, não se deixando perturbar jamais por aquelas que são consideradas perniciosas.
Temos aqui o nosso Mestre Jesus, que nos deu o maior exemplo, na verdade, do controle das emoções. É uma dádiva, na realidade, existirem estas emoções, mas o controle delas é o mais importante que existe. E agora vou eu falar de sentimentos, depois de também a Paula nos ter falado de emoções. E os sentimentos, bem como as emoções, são processados por uma zona do nosso cérebro chamada sistema límbico, ou seja, é ele que processa as emoções, os sentimentos e a relação com a sociedade e tudo mais. Não vou esmifrar muito isto, porque é mais da área da psicologia e da psiquiatria, mas é para termos noção que é uma dada zona do nosso cérebro que comanda e gera emoções e sentimentos, que é o sistema límbico. Então vamos lá. Oi? Sentimentos. O sentimento é uma informação que todos os seres são capazes de sentir e expressar. Todos os seres. Maioritariamente os seres humanos, obviamente. E porquê? Porque temos o condão da razão, que os animais não têm, ok? Os sentimentos, eles podem ser bons, menos bons, agradáveis, desagradáveis, depende da evolução do espírito, até porque o sentimento é uma característica que depende do espírito. Dependendo da evolução do espírito, assim, a qualidade do sentimento, que é ligeiramente diferente da emoção. A emoção é uma reação a qualquer coisa, não é? O Moisés dá-me aqui uma cutucada e eu irrito-me. Isto é o quê? Uma reação, irritabilidade. É diferente de ficar a moer. Moisés deu-me aqui uma cutucada e isto fica a moer. A raiva é diferente, a mágoa, o ódio é diferente. E então, os sentimentos é uma informação que todos os seres são capazes de sentir e expressar. É a realidade. Não é? Não é, Joãozinho? É verdade. O Joãozinho, quando está contente que vê a professora, até os olhos brilham. Sentimentos. Essa informação tem em si várias informações diferentes. Não existe um sentimento único. Ele é plural. E assim é. Cada ser humano não tem apenas um sentimento. É difícil eu só estar a sentir amor. Se eu estou a sentir amor, se calhar eu estou a sentir gratidão também. Se calhar eu até estou a sentir felicidade. Mas também lá está uma pontinha de tristeza porque hoje o meu cão fez uma asneira. Ou o marido, que é mais fácil ainda. Não é? Então, nós somos rodeados e todos os dias temos vários sentimentos, muitíssimas emoções, e é isso que nos torna seres humanos, não é? E tão cativos, e tão característicos, e tão meigos. Os sentimentos são diferentes entre si e podem se manifestar de diferentes formas, dependendo do contexto e dos indivíduos. É um bocadinho o que eu já expliquei antes. Dependendo da minha evolução, assim será os meus sentimentos. Se eu naturalmente for uma pessoa rancorosa, não é? Dificilmente eu terei, claro que eu vou ter alguns sentimentos positivos, obviamente, mas se a minha base é ser rancorosa e facilmente melindrar-me, me magoar-me, esse será sempre o meu fundo. Eu ainda hoje tive uma senhora lá em consulta e então ela dizia, é uma senhora que do fundo é ligeiramente depressiva. E então ela teve um dia menos bom. E então, como teve um dia menos bom, para ela já tinha sido uma catástrofe. Mas depois, se formos a puxar por ela, afinal os dois anteriores tinham sido muito bons. Mas como aquele não foi bom, tudo era mau. Percebem? Então, muito tem a ver com o fundo de cada pessoa, não é? Se eu for por natureza uma pessoa otimista, se hoje o meu pneu furou, antes de vir para aqui, não vou ficar naturalmente satisfeita, mas vou encarar a vida com otimismo. Ok, podia ter sido pior, eu até podia
por causa do furo, podia ter batido no outro carro. E isso não aconteceu, não é? Pronto, temos que... É muito inerente às características já de cada pessoa. São vários os sentimentos: amor, mágoa, ressentimento, ódio, felicidade e inveja. São vários, mas para além destes, muitos mais existem. Sentimentos. É ou não é bonita esta fotografia? É linda, não é? São os meus sobrinhos. Os sentimentos dão cor à nossa vida. Eles moldam a nossa personalidade e dão significado às nossas experiências. E assim é. São os sentimentos que fazem com que a nossa vida seja talhada de emoções também, não é? Se nós não tivéssemos qualquer sentimento, se não tivéssemos vindo para cá, para este planeta, terra de provas e expiações, chamado Terra, sem qualquer laço de afetividade, andávamos aqui. Não sorríamos, também não chorávamos, não é? Até estas pequenas rugas que nós temos, não é? Tão características de cada um, depende até da nossa personalidade. As nossas expressões, agora já não consigo ver as vossas quase, não é? Mas as nossas expressões têm muito a ver também com os nossos sentimentos. Somos capazes, qualquer um de nós, olhar para a cara uns dos outros e perceber se aquela pessoa está triste, está alegre, está feliz, está cansada, não é? Não é à toa que o rosto é o espelho da alma. E eles moldam a nossa personalidade, claro, e dão significado às nossas experiências. E a evolução, é difícil evoluirmos sem sentirmos, sem vivenciarmos emoções, porque são elas que nos obrigam a avançar, a melhorar, a querer ser melhores, não é? E como são muitos os sentimentos, eu vou-me focar em dois antagónicos: o amor e o ódio. A trazer um bom e um menos bom. Eu não gosto de dizer mau, prefiro a palavra menos bom do que mau. Acho que mau é uma conotação por si só já pesada. Amor. Amor é mais forte que o ódio. Deus não exige de nós o amor impossível, pois ainda não temos capacidade para amar tudo e todos. Principalmente àqueles que não conhecemos. Mas o que Deus nos exige, e isso sim é possível, é a ausência do ódio nos nossos corações. E é natural que ainda possamos, num momento ou outro, sentir ódio. Estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda impera sobre o bem. Não tem problema, temos é que, a seguir, muito rapidamente, mudar, ok? Não ficarmos presos a esse sentimento. Atingir isso já é um grande passo para atingir o amor. E eu, para esta palestra, trouxe algumas imagens que são justamente, me são familiares, me denotam sentimentos bons. São os meus pais, que apesar de tudo, têm 45 anos de vida em comum. Tiveram com certeza, e de certeza, altos e baixos. Vários foram os sentimentos e as emoções que eles já viveram. Mas há um que os une, que é o amor. A cumplicidade, o companheirismo, a tolerância. E isso tudo é o quê? É amor. Não é? O amor é a solução de todos os conflitos da humanidade. No amor não há espaço para o mal. Onde há luz do amor, não haverá trevas. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. O amor é o requinte dos sentimentos. É o melhor sentimento que podemos sentir. Ele contempla dentro dele todos os mais bonitos sentimentos que possamos ter. Quem tem amor no coração dificilmente tem um lugar para o ódio, a não ser aquele pequeno pontual.
não é? Feliz daquele que já não odeia, já tem muito amor no coração. E é isso que vamos, a pouco e pouco, nós chegamos lá. Nós chegamos lá, sem complexos de culpa. Se eu hoje, por momentos, odiei, ou me irritei, eu sei que posso voltar novamente para o amor. Eu sei que posso. Basta querer. Às vezes, os nossos egos, o nosso egoísmo é que nos torna a coisa mais difícil. Mas é possível. Sempre é possível. Ok? Outro rapaz jeitoso. Este é o filho. Há um limite e um tempo para o amor? Será que há? Eu hoje só posso amar 4 horas. E só posso amar a 80%. Porque se eu amar mais 20%, epá, isso já é ser frágil demais, não é? Isso é coisa de florinha. Não é assim, pois não? Nós sabemos que não. Não, o amor existe no ser humano e em todas as coisas da natureza. Isto não é amor. Meu filho adora este cão. E este cão adora a ele, vai para todo lado com ele. Muitas vezes até no quarto dormem os dois, já não saber daquilo. Desde que ele aspire, está tudo bem. Mas isto é amor. É amor quando nós contemplamos um lago. É amor quando nós observamos flamingos na lagoa. Tudo isso é amor. E a natureza restitui-nos também com amor. Francisco Cândido Xavier diz: o ódio não é senão o amor que adoeceu gravemente. Nós vimos com amor. Deus criou-nos dessa forma. E depois as experiências que vamos tendo é que de vez em quando nos torna mais amargurados, e há alguns deles realmente com mais aptidão ao ódio. Mas o ódio é mesmo o amor que adoeceu gravemente. E agora vamos então passar aqui para o ódio. O ódio é a manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal, que ainda guarda no espírito em evolução os restos do instinto de conservação sobre as formas de defesa de amor próprio. Já antigamente o amor deles para com a sua parceira era puxá-la pelo cabelo e dar-lhe com a moca, não é? E realmente, quando nós odiamos e queremos mal a alguém, até parece que viramos bichos, não é? Até o nosso rosto fica carrancudo. Ele manifesta-se nos aspectos mais subtis, dissimulando na hipocrisia social e nas formas de antipatias, aos atos mais cruéis e brutais de violência. Há várias formas de odiar, não é? Há aquele ódio que está cá dentro, que nós guardamos para nós e dizemos: um dia has de me pagar, um dia has de cá vir, não é? E a gente cultiva e cultiva como se fosse uma erva daninha, não é? E depois há aquele ódio que facilmente a gente chega e dá um sopapo, não é? Ou até mata, ou até, pronto. Há vários tipos de ódio e em várias escalas. Nenhum deles é bom. O ódio é uma paixão inferior, sentimento mesquinho, egoísta, que desenvolvemos quando a nossa sintonia está muito baixa, negativa e nebulosa. Pessoas que odeiam criam nuvem espessa à sua volta. É verdade. Ficamos envolvidos, não é? Numa baixa vibração em que ficamos rodeados desta nuvem espessa, destes sentimentos menos bons. E quem se abeira de nós e que tenha maior sensibilidade consegue sentir-se desagradado ao pé de nós, não é?
É uma coisa que se sente. Ela não é palpável, mas conseguimos sentir. Tal como no amor, tal como em todas as outras emoções. E o que nos dizem os espíritos? Segundo Joana de Ângeles, sentir raiva é uma atitude normal e natural no quadro das experiências terrenas. Afinal, estamos num mundo de provas e expiações. Canalizá-la bem, até à sua diluição, é característica de um ser saudável e lúcido. Lá está. É normal perante uma ofensa, perante uma atitude menos boa que achamos de ingratidão, que não estávamos à espera daquela pessoa, que nós possamos sentir raiva. Mas ela não pode ter um tempo longo de duração. Ela tem que chegar e a seguir nós temos que a transformar. E não é só pelo outro a quem a gente sente raiva ou mágoa, é por nós próprios. Porque eu, quando emano um sentimento ou uma emoção, eu sinto-a primeiro, já me está a danificar. Eu emano-a ao outro, já me está a danificar. E muitas das vezes eu recebo-a de volta, ainda me danifica novamente. Não é? Por isso, e é importante que quando sintamos sentimentos menos bons, consigamos não sentir culpa por isso. Culpa é autodestrutiva, não cria evolução absolutamente nenhuma. Ninguém evolui sentindo culpa. Ok? É bom que diagnostiquemos, ok, senti isto, agora vou mudar, bora lá. Ok? Bezerra de Menezes afirmou: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que não o deixa sem resposta. E porquê é que será? Quando nós oramos, o que é que acontece? Nós conseguimos elevar o nosso padrão vibratório, certo? Conseguimos ligar-nos aos bons espíritos. Estamos num padrão acima, onde não há lugar para os sentimentos menos bons. E normalmente, se nós estamos serenos quando oramos, e se alguma coisa nos assola ao íntimo, nós pedimos ajuda aos nossos guias, a Deus, a Jesus. E se escutarmos, nós ouvimos a resposta aos nossos apelos e conseguimos serenar. E serenando, conseguimos ouvir respostas que às vezes não conseguimos ouvir quando estamos em tumulto, com a agitação dos vários sentimentos e emoções. Então a oração é muito, muito importante. E Allan Kardec, o codificador da doutrina, diz-nos: não vos esqueceis, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Com isto, não quer dizer que possamos regredir na nossa evolução. Não é isso, ok? Agora, também não evoluímos quando odiamos. Estagnamos. E, obviamente, devido àquela emoção menos boa, em que ficamos envoltos naquela névoa de emoções menos boas, ficamos mais afastados dos bons espíritos e de Deus. Deus está lá sempre, o nosso guia também. Ficamos mais difícil de conseguirmos sentir, é neste contexto. E então, e como distinguir se eu estou bem, se não estou bem, se este sentimento é normal, se não é normal, se afinal eu não devia já sentir assim? Então, os sentimentos, pensamentos, atitudes e palavras dos outros que nos produzem reações em nós é um bom sinal. Que não produzem reações em nós é um bom sinal. É mudança, é evolução. Moisés até me podia aqui agredir,
Oh Moisés, que é isto na berlinda? Dizer-me uma palavra que eu não gostei, mas que para mim não fez sentido. Fiquei magoada com ele porque ele disse uma coisa que para mim não fazia sentido nenhum. Eu posso escolher chatear-me com ele, ficar irritada com ele, ou posso escolher, ok, é a tua opinião. É a tua opinião, não é a minha. E está tudo bem. Não tem que haver sentimentos menos bons quando a partilha de opiniões que temos uns com os outros não são iguais às nossas. Cada um tem uma cabeça, cada cabeça a sua sentença, não é? Então, se eu tenho uma ideia divergente, porquê é que eu hei de ficar chateada com alguém que me disse a sua opinião? Está tudo bem, é a opinião dele. Não quer dizer que eu tenha que aceitar, levar com isso, não. Tudo o que nos faz reagir perturba-nos, é destrutivo, mostra que há algo que ainda não está bem em nós. Pronto. É fácil, não é? Mas e agora? Como é que vamos transformar? Pronto, temos aqui a parte teórica. E agora? Como é que eu posso, no meu dia-a-dia, transformar isso? Ser uma melhor pessoa? Cultivar melhor os sentimentos e as emoções para melhor? Ui, ai, é agora o vídeo. É. Pois é, tenho que ligar a coluna. Dá para andar para trás. O dono de uma empresa gritou com o administrador porque estava aborrecido naquele momento. O administrador chegou em casa e gritou com a sua esposa, acusando-a de gastar muito dinheiro. A esposa gritou com a empregada porque ela quebrou um prato. A empregada deu um pontapé no cachorro porque ele a fez tropeçar. O cachorro saiu correndo e mordeu uma senhora que passava pela alameda, porque ela estava em frente à porta. Essa senhora foi ao hospital para vacinar-se contra a raiva e gritou com o médico, porque doeu quando ele deu a injeção. O jovem médico chegou em sua casa e gritou com a sua mãe, porque a comida não era do seu agrado. A mãe acariciou seus cabelos, dizendo-lhe: "Filho, querido, amanhã farei tua comida favorita. Tu trabalhas muito, estás cansado e necessitas de uma boa noite de sono. Vou trocar as roupas da tua cama por outras bem limpas, perfumadas, para que descanses com tranquilidade. Amanhã estarás melhor." Em seguida, lhe abençoou, saiu do aposento, deixando-o sozinho com os seus pensamentos. Neste momento, interrompeu-se o círculo do ódio, porque chocou-se com a tolerância, com o perdão, com o amor. Se entraste em um círculo de ódio, lembra-te que... Pronto, leram o resto, não leram? E é isso. Se entramos em círculo de ódio, lembra-te que com tolerância, disposição e sobretudo com amor, podemos rompê-lo. Tal fez esta mãe, não é? Que conseguiu romper o círculo do ódio ali, porque senão a probabilidade é que ele fosse gerando mais e mais.
E é importante, aprendendo a questionar-nos, para que possamos melhor conhecer-nos, para que possamos aos poucos criar mudanças em nós. Assim, porque não perguntar-me em determinada situação por que ajo desta forma? Perante um desagrado? Porque me sinto assim? Porque não consigo ou não quero mudar? E escutemos a nossa consciência. Mas é escutar sinceramente, não é escutar o que eu quero ouvir, o que eu quero sentir. É conseguirmos ser autênticos, não é? Parece fácil, às vezes não o é tanto. E Santo Agostinho diz que todos os dias deveríamos, à noite ou em qualquer altura, mas à noite, no fim do dia, perceber o nosso dia, ver onde falhamos, onde podemos mudar, ok? E fazer esta pequena introspeção perante determinadas situações. Porque ajo assim? Porque há situações que vemos nos outros que não nos agradam. E situações nos outros que não nos agradam são sempre um espelho em nós. Não é? É porque há lá qualquer coisa que nos reflete. Estejamos atentos a isso. Porque quando dizemos aquela pessoa veio mesmo para me irritar. Não. Veio para que eu possa evoluir. Para que eu possa treinar a tolerância, a compreensão, a paciência. E, quiçá, perceber se eu não tenho um bocadinho disso. Normalmente não temos nada disso, não é? Porque os sentimentos maus são todos dos outros. Nunca é meu. Os outros é que estavam de mau humor ontem. Não é? E então, como é que chegamos ao amor? Como a Paula disse, e muito bem, com a prece diária. E porquê? Porque nos eleva ao padrão vibratório, nos aproxima dos bons espíritos. Com paciência, com aceitação. Aceitação que o dia do outro pode não ter sido bom. Aceitação que o meu dia hoje pode não ter sido bom, mas que amanhã vou tentar que seja melhor. Com gratidão, agradecer até pela resmunguice das pessoas, porque é com elas que eu evoluo. Tenho que agradecer. Com práticas saudáveis, e práticas saudáveis incluem também a atividade física. Se eu chegar a casa chateada, for fazer uma caminhada pela natureza, ou uma corrida, a probabilidade de eu chegar a casa e estar mais bem disposta é muito maior. Então é também uma forma de transformação. Com o perdão, saber perdoarmos. O ideal é que pudéssemos não nos ofender. Mas como ainda somos seres tão imperfeitos, que reconheçamos que podemos ofender-nos, mas acima de tudo, e aí é que está a virtude, é que consigamos perdoar. Porque caímos na casca da banana, amanhã vou tentar ser melhor. Ok, isto conta, isto é a parte mais importante, eu estou a tentar, eu até posso cair, mas ok, bolas, não faz mal cair, vou levantar-me, amanhã vou fazer melhor. E que seja sempre esta a perspectiva. Com tolerância, que era o que já falávamos, temos que ser tolerantes uns com os outros. Às vezes é difícil. Mas também, se não fosse assim, isto não tinha piada nenhuma. Para além disso, as emoções, bem como os sentimentos menos bons, podem fazer-nos adoecer. Há várias medicinas orientais, nomeadamente a medicina chinesa, que direciona cada emoção a seu órgão. Assim, por exemplo, quando sentimos raiva, mágoa, estamos a danificar o nosso fígado. Quem nunca ouviu a expressão "Ih, que maus fígados que aquela pessoa tem"? Não é? E isso não é o caso, é a realidade. Muitas das vezes na medicina chinesa avalia-se e dependente do diagnóstico que a pessoa esteja a falar, nós percebemos logo, olha, o fígado desta pessoa não está grande coisa. Só pelas emoções que ela transparece. Ou ao contrário,
vemos que o fígado não está bem, percebemos logo as emoções que toldam aquela pessoa. E por si, e depois disso, fígado ligado aos tendões, aos músculos, é assim que as emoções nos danificam o corpo. Lesamos o nosso pulmão, com a tristeza lesamos o nosso pulmão e o excesso de preocupação, o nosso estômago e baço. Não sei se vocês já se aperceberam que nos últimos tempos as pessoas têm andado mais queixosas da parte digestiva, do estômago, com mais dificuldade em fazer digestões, com mais obstipação, até algumas pessoas com mais diarreias. Isto tem a ver também um bocadinho com a preocupação perante toda esta situação que vamos sentindo, não é? E ela aloja-se no nosso órgão. Toda a emoção menos boa se aloja em órgãos, se manifesta no nosso corpo físico, ok? Então é importante que aprendamos a reconhecer isso, para rapidamente sairmos delas, para que a nossa saúde também se possa restituir, ok? O medo, que agora anda aí, a época do medo, vai ao nosso rim. Então o que é que podemos fazer? Aquecê-lo, beber água quente, chás, tudo isso. Aquecendo o nosso rim, o medo também diminui um pouquinho, está bem? Há coisas que podemos fazer que vai ajudar também a melhorar as nossas emoções. Quem nunca ouviu dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro? Para nós, muitas das vezes, é mesmo o primeiro. Ele tem muito mais neurónios do que o nosso cérebro, ok? É lá que começam muitas emoções. Ainda não se percebe muito bem se a emoção começa no intestino e depois ao cérebro, ou ao contrário, está bem? Porque é fácil nós percebermos que pessoas mais depressivas, por exemplo, ou com mais ansiedade, têm transtornos do intestino. Mas também sabe-se que quanto mais transtornos têm do intestino, mais tristes ou angustiadas são. Por isso, não se sabe muito bem o que é que está primeiro, se o ovo, se a galinha, neste caso. Ok? Sabemos que um é inerente ao outro e que um prejudica o outro. Então vamos melhorar. Vamos melhorar a parte física e a emoção. Ok? Comecemos por onde conseguimos, por onde for mais fácil. E afinal, o que sobra após a morte? O que é que vocês acham? Sobram os sentimentos ou as emoções? Podem falar, que isto não é um monólogo. O que é que vocês acham? Sentimentos ou emoções? O que é que, depois de perdermos o nosso corpo físico, o que é que fica? O que é que nós levamos connosco? Se calhar são os sentimentos, não é? Visto que as emoções é um ato de reatividade, não é? De reação momentânea, e que os sentimentos fazem parte da personalidade, tem a ver com o espírito, não é? Se calhar é o que nós levamos. Agora, cultivando a emoção, nós estamos a cultivar o sentimento e vice-versa. É mesmo os sentimentos. Portanto, temos de trabalhá-los dia a dia e assim aprendemos a dominar as emoções. Se calhar, se eu me sentir feliz, aqui agora hoje, se calhar, se Moisés me quiser chatear, eu nem vou valorizar, não é? Afinal, eu até estou feliz. Agora, se o meu dia não correu bem, eu venho para aqui tristonha, irritada, se ele me disser alguma coisa, se calhar, eu vou já explodir um bocadinho com ele, não é? Então, que tenhamos tranquilidade no coração, tentemos trabalhar a tolerância, o amor próprio, o autoconhecimento em todos os momentos do nosso dia, para que possamos dominar as emoções e sair do planeta Terra um bocadinho mais evoluídos. E para finalizar, vou deixar-vos aqui com
mais um videozinho que eu gosto muito e que acho que faz todo o sentido aqui, com uma musiquinha, como o Moisés não trouxe viola. Também ninguém pediu para trazer, não foi? Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver paz que eu leve a fazem que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar pois é E pronto, que cada um possa fazer a sua parte, que nós, como espíritas, possamos dar o exemplo para que possamos ser um pequeno farol na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade, e que os outros possam identificar em nós algumas virtudes e queiram eles próprios, pelo nosso exemplo, e não nós querendo que eles mudem porque queremos, possam eles também transformar. E termino aqui a apresentação.